invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária, realizada neste dia 21 de setembro de 2015. E cumprimento aos nobres vereadores, funcionários desta casa, os visitantes que nos honram com suas presenças e os internautas. Convido a todos para, de pé, ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Prosseguindo com os trabalhos, passando a pauta do pequeno expediente, conforme cópia da ata da sessão ordinária anterior, entregue a cada um dos senhores vereadores, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ato seguinte, peço ao secretário Moacir dos Santos que faça a leitura das correspondências recebidas. Quero cumprimentar o nobre presidente, saudar os senhores vereadores, funcionários da casa, assessor jurídico, Dr. Vitor, público aqui presente e internautas que nos acompanham de suas casas. Do gabinete do prefeito municipal, ofício número 447 de 2015, 18 de setembro de 2015, excelentíssimo senhor Lenuir Efting, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei
Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, com os cumprimentos de praxe, vimos a vossa presença encaminhar em anexo, em regime de urgência, projeto de lei para apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme a seguir relacionado. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Ingo Brato, Prefeito Municipal em exercício. Do Partido do Movimento Democracia Brasileira. Diretório Municipal do Presidente Getúlio, 21 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor Lenuir Epting, o digno presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, pelo presente vimos indicar como líder da bancada do PMDB nesta Igreja Casa Legislativa o vereador Haroldo Schink, na forma das normas e regimento interno. Sendo que se apresenta para o momento, apresentamos os protestos de mais elevada consideração. Atenciosamente, Nelson Virtuoso, presidente do Diretório Municipal do PMDB de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Florianópolis, 21 de setembro de 2015, ofício 0883-2015. Excelentíssimo presidente, com satisfação comunicamos o recebimento do vosso ofício número 105-2015, GP, dando-nos conta de vossa assunção no cargo de presidente dessa Câmara, desta nobre Câmara, com a entidade representativa dos legislativos municipais do Estado. Parabenizamos Vossa Excelência pela eleição ao mais alto cargo dentro do Legislativo Municipal, que cremos que seja motivo de orgulho para Vossa Excelência. Aproveitamos a oportunidade para colocarmos a UVESC e toda a sua estrutura administrativa e de assessoria à vossa disposição, extensivo aos demais vereadores desta Câmara, principalmente na condição de Câmara filiada. Reafirmamos os nossos cumprimentos e o desejo de um profícuo mandato no cargo ora exercido. Externamos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, superintendente. Da UCAV, União de Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí. Rio do Sul, 8 de setembro de 2015, edital de convocação. Everton Pedroso, presidente da União de Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí, UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital, os senhores vereadores associados à União de Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí, UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 26 de setembro, tendo como local a Câmara de Vereadores, situado no município de Santa Terezinha, na rua Bruno Piexaca, número 97, Centro, com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação, ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 9 horas, abertura da Assembleia e apresentação. 9h30, deliberação de moções. 10 horas e 30 minutos, palestras sobre comunicação como ferramenta de mandato, com o palestrante senhor Adriano Mazarino. 11h30, assunto de interesse da entidade e do Fórum da Mulher Parlamentar, FOMPAV. 11h45, escolha dos membros que representarão a UCAV no Conselho Curador da FUSAV, Hospital Regional. 11h50, palavra livre. 12h, encerramento e almoço. Estamos empenhados para fazer da UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Everton Pedroso, presidente da UCAV. Observação: confirmar a presença por e-mail ou telefone com Gladys ou Gabriela, até 24 de setembro.
Era isso, senhor presidente. Obrigado, Moacir. Na sequência, passando o momento da tribuna livre, concedo o uso da palavra ao secretário de Assistência Social, Paulo Moacir Oliani. Vai falar sobre o Conselho Municipal de Infância e Adolescência e investimentos da Secretaria em ações voltadas ao setor. Senhor presidente, quero saudá-lo nesse momento e, da mesma forma, senhores vereadores aqui presentes, os funcionários da casa, doutor Vitor, que estendeu esse convite, né, para a gente estar aqui nessa casa, Klaus também. Minha saudação também às pessoas que nos honram com sua presença nesta tarde. E estamos aí para... Eu vou fazer apenas uma prévia, porque, na verdade, o Fundo da Infância e Adolescência, ele é cuidado, vamos dizer assim, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conselho que funciona na Secretaria Municipal da Assistência Social e um conselho muito ativo. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança é o órgão que garante, né, os direitos da criança e do adolescente, para que seus direitos não sejam violados. E o Fundo da Infância e Adolescência, que é o FIA, é o recurso que é usado e alocado da arrecadação do município para essa política pública da criança e do adolescente. O Conselho se reúne anualmente e faz um plano de aplicação, um plano de ação, e a partir desse plano é discutido, e esse plano, então, ele é para ser aplicado durante o ano. Eu acredito que a dúvida dos senhores vereadores, em função de que pouca parte desse recurso foi gasto esse ano, né? Então, depois eu vou passar aqui, eu quero até apresentar para vocês, eu estou com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a Nair Becker, e também a assistente social Nali Rosana Schinfeld de Carli, que é a secretária executiva do Conselho, e que vai passar para vocês mais tecnicamente como é que funciona. Mas eu gostaria de falar assim, que a gente aplicou muito o plano da criança e do adolescente esse ano, em muitas ações. O plano de aplicação tem, eu não sei se a Câmara tem um plano de aplicação, mas eu acho que é importante, quem sabe no ano que vem, ou esse ano ainda, mandar um plano para a Câmara para vocês poderem acompanhar, né? Nós temos um cronograma, e dentro desse cronograma foi aplicado e foi vencido e as políticas públicas das crianças e adolescentes. Mas surgiu uma dúvida quanto à questão de ter sobrado, ou de chegar mais da metade do ano e um pouco percentual desse dinheiro foi investido. E aí é uma questão que eu gostaria de explicar para a Câmara de Vereadores, é porque, na verdade, o gestor do FIA é o Conselho, mas é através da Secretaria Municipal da Assistência Social que a gente empenha e faz, né? Então eu sou o executador das despesas. Mas nós tínhamos aqui em Presidente Getúlio um problema muito sério nos últimos anos, e também, ainda, né, mesmo assunto, em função dessa imigração que veio. E principalmente agora eu me refiro àquela questão da região serrana de Santa Catarina. Houve em 2013, 2014, a vinda de muitas pessoas da região serrana de Santa Catarina, mais precisamente de Capinzal, dessa região de Capinzal, e muita gente pobre, assim, muito pobre, em situação bem difícil, e essas pessoas vieram aqui e tentaram a sua vida aqui em Presidente Getúlio, e foram trabalhando, e eles já vieram com uma família numerosa, pai e mãe, com 7, 8 crianças, a gente cadastrou. E aconteceu que no ano de 2013, 2014, nós estávamos com 9 crianças acolhidas em instituições, e nenhuma delas era de Presidente Getúlio. A maioria dessas crianças eram pessoas que vieram para Presidente Getúlio, e aqui, infelizmente, entraram numa situação de risco social, pai e mãe brigando, e
e bebendo e essas situações, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar foi acionado, e o juiz determinou que essas crianças fossem acolhidas em instituições. Naquele ano, o nosso programa Família Apoio, dos últimos 2 anos, ele não estava assim funcionando como devia. Até por essa troca de promotor e de juiz, então cada um pensa de uma forma, e o juiz que nós tínhamos naquela oportunidade não aceitava da forma como a gente tinha o programa Família Apoio. Essas 9 crianças foram colocadas em instituições por determinação judicial. A média que se paga hoje no município para uma criança acolhida institucionalmente é de R$4.000, né? É um câncer para os municípios, é muito difícil isso. E nós tínhamos naquela oportunidade 9 crianças, numa média de R$3.000 por criança, e daria R$27.000 por mês. E isso, imaginem, senhores, em 10 meses, 270 mil e assim por diante. E nós tivemos um problema muito sério naquela oportunidade. Não conseguimos pagar no final do ano, nós atrasamos um pouco aquelas instituições e acertamos em janeiro, foi uma questão bem difícil. Diante desse quadro, o Conselho, quando fez para 2015, quando então a gente trabalhou muito na questão de prevenção também, mas o Conselho ficou resguardado. Deixou um certo valor no caixa do FIA, para que nós pudéssemos estarmos preparados até para essa demanda que felizmente em 2015 não ocorreu, né? Graças às políticas públicas, ao trabalho de rede, né, às entidades filantrópicas, aos clubes de serviços, que todos de mãos dadas construíram políticas para as crianças e adolescentes, nós no ano de 2015 tivemos apenas, se eu não me engano, aqui a pessoa boa de número aqui é a Anali, não sou eu, né? Mas nós tivemos apenas 2 crianças acolhidas institucionalmente, e isso acarretaria uma grande economia na questão do FIA, o que vai acontecer esse ano, né? Seria isso. Também o nosso promotor público exigiu que nós deixássemos redondinho, dessa forma eu vou falar, o programa Família Apoio, até nos intimando a assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que até do dia 31 de dezembro de 2014 nós tivéssemos um programa Família de Apoio totalmente legalizado, dentro de todas as normas, com os casais e tudo. Isso é difícil, pessoal. Vocês mais ou menos sabem o que é família de apoio. É um casal que se prontifica a receber uma criança em sua casa, uma criança em risco social, às vezes um recém-nascido, às vezes uma pessoa... E aqui nós não vamos tampar o sol com a peneira. Eu fui vítima de uma situação dessa, né? Receber um recém-nascido em casa e a justiça demora para acontecer as coisas, ficar 1 ano, de repente tu cria vínculo com essa criança e acaba dando problema. Essas famílias têm que ser capacitadas, elas têm que receber ajuda psicológica, então, quer dizer, isso tudo é dinheiro. E esse promotor, então, exigiu que nós fizéssemos no ano de 2014, né, Anali? Então, todo o processo e tivemos que assinar um ataque, né, um termo de ajuste de conduta para até 31 de dezembro entregar, então, esse programa redondinho. Esse programa foi entregue já no mês de novembro, com as famílias cadastradas, o que não é fácil de achar, famílias que se dispõem a passar por esse... É difícil, né? Mas entregamos, mas também temos que continuar capacitando essas famílias, deixando elas preparadas, e graças a Deus isso tudo envolveu um pouco dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, mas política de proteção, né, à criança. E dessa forma, então, nós também não tivemos essa demanda de tantas crianças para colocar em instituição, graças a Deus, né? E então por isso também sobrou. Agora, muitas políticas ainda vão ser desenvolvidas, muitas ações serão desenvolvidas até o final do ano. Nós não terminamos o ano, né? Estamos em setembro, nós temos muita coisa para acontecer, e eu vou deixar então para falar o que vai acontecer então para nossa secretária, né? Eu acho que está com o plano na mão, né? Mas seria mais ou menos isso. E se tiver alguma dúvida que a gente puder esclarecer, né?
não sou aqui o dono da verdade, até porque o FIA é o conselho, né, que trabalha, que discute, que delibera, que autoriza, apenas nós executamos. Nobres vereadores, boa tarde. Eu vou falar para vocês um pouquinho das metas que a gente traçou para 2015, para vocês terem ideia do que o CMDK faz. O nosso plano de aplicação total para o ano de 2015 foi de R$ 375 mil. E até na semana passada, o nosso secretário trouxe a despesa que nós tivemos e ela não chegava a 10% desse valor. E muito disso tem a ver com o valor que o Tila falou em relação à despesa de acolhimento de crianças. Para vocês terem uma ideia, nós previmos para acolhimento, tanto em situação do Programa Família de Apoio, como as entidades de acolhimento de crianças e adolescentes sem convênio, e até pensamos na implantação de uma entidade de acolhimento de crianças e adolescentes aqui no nosso município, deu um total de R$ 226 mil. Então, vocês podem ver que é um valor bem expressivo, e muito pouco disso foi gasto. Até porque nós tivemos 2 crianças em família de apoio, por um tempo bem breve, e nós temos uma outra família, que na verdade é uma irmã, que acolhe os irmãos menores de idade e não tem estrutura, então é usado um recurso para isso também como família de apoio. Além da questão do acolhimento, nós também previmos, que eu acredito que todos vocês ouviram falar, sobre a prevenção e enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. Que esse foi o ano que nós mais atuamos nessa frente, né? Fizemos a passeata no dia 18 de maio, e também no dia 7 de setembro, fizemos folders, fizemos um trabalho com todas as escolas do nosso município, tanto municipais quanto estaduais, e a maioria foi aqui nos Caminhoneiros, com exceção da Escola Orlando Bertoli, que fizemos lá na unidade deles. Então, contratamos palestrantes para discorrer sobre o tema, e foi muito proveitoso, muito interessante, tanto que até o conselho e professores pediram para que esse trabalho continue, claro, sempre de uma outra forma, né? Então, nós previmos essa questão. Também temos que prever recurso para capacitação, para a rede de atendimento à criança e adolescente, que seria o quê? Conselho tutelar, que esse ano eles participaram de apenas um seminário lá em Foz do Iguaçu, né? Para o Fórum Municipal de Combate à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que ele está inoperante no momento, a Comissão da Juventude e também os técnicos municipais, né? Assistente social, psicóloga, que trabalham com essa área. Previmos um recurso também para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceu neste ano. E também uma outra meta é ouvir e atender a demanda da juventude, que são os projetos executados pela Comissão da Juventude, né, de forma mais expressiva, o Canta PG, que todos vocês conhecem, que tem sido um sucesso aqui no município, e também o Fórum da Juventude, que a princípio era para acontecer, mas de repente não vai. A gente está vendo essa questão. E nós não tivemos muita despesa também em relação ao aprimoramento do programa Famílias de Apoio, porque esse ano nós temos eleição de conselho tutelar, o casamento coletivo, conferências uma atrás da outra, então, assim, foi bastante difícil a gente fazer uma nova capacitação para as famílias já inscritas e também uma ação para cadastrar novas famílias. Então, não tivemos gasto nessa área. Não estabelecemos também convênio com entidades de proteção ao adolescente em situação de risco. Nós previmos para essa medida R$ 16 mil, um adolescente, que tem relação a essa questão das drogas no nosso município, né? Então, se surgisse algum adolescente ameaçado de morte, que a gente tivesse uma instituição para acolher. Então, precisamos prever um valor. Outra meta que tínhamos estabelecido seria o diagnóstico municipal do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que seria a contratação de uma empresa para vir aqui fazer um trabalho nos setores públicos e também nos privados, em relação a essa política da criança e do adolescente, para ver o que o nosso município tem a oferecer e o que ele ainda pode fazer. E o incentivo à implementação de políticas públicas inovadoras ou complementares de defesa, proteção,
promoção e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, por meio do fortalecimento das entidades não governamentais. Então, nós temos alguns projetos no nosso município, mas nós temos algumas entidades que não têm nem o seu registro ainda, né, o CNPJ. Então, executam as suas atividades de uma forma bastante positiva. No entanto, elas ainda não têm o seu cadastro. A gente está estudando uma maneira de poder inscrevê-las no CMDK no próximo ano, para que elas possam receber recursos do FIA para executarem os seus projetos. E também previmos um recurso para a implementação do programa de atendimento socioeducativo. No final do ano passado, nós tivemos que fazer um plano para trabalhar com os adolescentes que cometeram algum ato, né, infracional. E agora o sistema mudou. Antes a gente apenas encaminhava o adolescente para a instituição para cumprir a medida, e agora não. Agora nós temos que fazer um plano individual de acompanhamento, conversar com a família, principalmente com os pais, os irmãos mais velhos, ver o que está acontecendo, enfim, ver como é que está a questão da saúde, da educação e toda essa, né, todo o que tem a ver com a criança e com o adolescente. Enfim, tivemos uma previsão, como eu falei antes, de R$375 mil e gastamos, até final do ano vai dar uns 10%, né, secretário? E, enfim, até se de repente tiverem pessoas interessadas em apoiar este nosso conselho, né, para a gente poder executar um pouco mais esses recursos, porque, como vocês sabem, o conselho ele é formado por alguns funcionários públicos, né, da área da saúde, da educação, da assistência social, e também pela entidade civil. Se algum de vocês já participou de algum conselho, sabe a dificuldade que é reunir essas pessoas, né? Até por falta um pouco de conhecimento, por mais que a gente explique, hoje em dia é cada um por si praticamente, né? E às vezes quando vai se discorrer sobre uma política pública, às vezes algum termo técnico tal, afasta as pessoas, elas não se interessam, ainda mais porque não é remunerado. A gente tem feito reuniões mensais, sempre constante, estamos bem atuantes, tanto no Conselho dos Direitos quanto da Assistência Social, mas precisaríamos de mais pessoas para auxiliar na frente, para executar. Então, nós tivemos uma conversa muito próxima com a Comissão da Juventude e também com um projeto novo que está acontecendo nas escolas, eu acredito que vocês todos devem ter ouvido, eu não me recordo o nome agora, mas é o EMIR que está à frente dele, né? E tem mais um outro projeto, mais educação lá no Papa João 23. Então, nós reunimos esses membros para elaborarmos o plano de 2016, que eu vou deixar com vocês, para vocês avaliarem também. E, enfim, pensamos em propostas novas e que esses grupos, de repente, comecem a executar mais, né? E nós ficamos mais com essa parte de realmente de acolhimento, de acompanhamento familiar. Alguma dúvida? Obrigado, Nelly. Eu só queria dizer que nós fomos questionados numa audiência pública aqui por um cidadão de Presidente Getúlio que o orçamento é 200 e poucos mil, acho, né? E não gastaram nem 25 mil, mas isso só tem que parabenizar vocês pelo trabalho, porque não deixaram nada a desejar, não escutam uma reclamação nenhuma sobre a criança e adolescente. Então é um belo trabalho com a ajuda de todo mundo que não precisou melhor ainda, né? Então eu acho que é muito importante e parabéns a vocês. Tá bom? Muito obrigada. Vamos abrir um espaço para, se tiver mais algum vereador que quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, vamos dar liberdade a todos. Esse trabalho que o EMIR vem fazendo também é remunerado pela educação ou pela assistência social? Pela educação, né? E não dá para jogar dentro da assistência social esse trabalho do EMIR, aí, que é um trabalho muito importante que ele vem fazendo ali, né? É praticamente a mesma coisa, né? Ele tem uma comissão, né? Ele está fazendo um trabalho bonito. A princípio ele está trabalhando dentro das escolas, sim, né? Mas tem essa possibilidade de expansão, tanto que eles querem montar uma sede para eles conseguirem um terreno. E a possibilidade, sim, de repente de cursos, de outras formas, com certeza a gente vai trabalhar muito junto, porque tem muito a ver com o nosso trabalho que ele faz. Uhum. Antes o Tila falou da família de apoio. Não tem possibilidade ali de
implementar essa família de apoio aí para que ela possa adotar ao vez da criança, quando ela quer ficar, fica com tempo, e depois poder adotar essa criança, porque muitos ficam 2 anos com uma criança, 1 ano, e depois tem que, né? É quase que impossível a pessoa entregar, fazer uma lei, alguma coisa que a família que queira ficar, fique com a criança também, né? É que, na verdade, assim, vereadora Ernesto, é que o programa ele já tem uma pré-condição. A pessoa, quando assina a adesão a ele, ela assina que ela não vai querer ficar com a criança, porque uma coisa é a adoção e a outra coisa é o acolhimento provisório, que deveria durar no máximo até 6 meses. Então, quando ele extrapola, é porque realmente está se dando mais um tempo para trabalhar com a família de origem dessa criança. Porque o principal é sempre olhar o lado da criança, e ninguém quer afastar a criança da sua família, enfim. É bem difícil, né? Porque, igual eu gostaria de ser família de apoio, mas não tenho coragem de devolver a criança depois. Né? Vai se apegar, eu sei o que eu vou sofrer para devolver. Então, esse que é o problema de não ter família de apoio. O problema é a devolução, né? Devolver a criança depois. Se a gente se pega até no animal, que dirá numa criança, depois tem que devolver. É exatamente por isso que o promotor exigiu que a gente regularizasse o nosso programa aqui, porque a gente vai ter que acompanhar muito mais as famílias acolhedoras, né, e também as de origem, e essas coisas que a gente não tinha tempo de fazer antes, não que a gente tem agora, mas agora nós somos obrigados realmente a cumprir. Cada 15 dias tem que enviar relatório, tem que ser um acompanhamento bem de perto. Claro que vai existir a saudade, o sofrimento na hora, né? Mas normalmente nos programas que eu já assisti sobre o família de apoio, mantém-se o vínculo com a família de apoio, com essa criança, como se fosse um padrinho. Nós já tivemos casos aqui. Então essa família acaba não se desligando totalmente da criança, até apoia a família de origem, né? Queria fazer um gancho nessa questão aí. O programa ele é muito bom, Ernesto. Na verdade, uma criança acolhida numa casa que tem um pai, uma mãe e irmãos, né, mesmo que nós somos verdadeiros, isso para a criança é outra realidade. E do que ir para uma instituição onde tem várias crianças e as pessoas tudo de branco, isso é diferente. A criança, já é provado que na família de apoio, a criança tem um desenvolvimento muito melhor. Agora, ainda é um paradigma essa questão da criação de vínculo. Por isso, a Anali falou, essas famílias têm que ser muito bem trabalhadas e a primeira coisa que a gente assina, eu até vou falar porque eu sou família de apoio, mas eu sou família de apoio antes de ser secretário. Antes de trabalhar na prefeitura, eu já era, eu acho que fui uma das primeiras famílias de apoio de Getúlio. Então, o primeiro termo que a gente assina é o termo de que nós não temos a intenção para já tirar isso da cabeça da gente, né? Porque, infelizmente, o ser humano ou felizmente, né, a gente é emotivo e a gente cria vínculo com as crianças. Quem não vai criar? Né? Então, recentemente, 2 crianças, né, foram entregues para 2 famílias de apoio e a gente ficou bem pouco tempo. Foi uns 10 dias. Eu vou falar para vocês, já foi difícil. A hora que foi embora, e daí eu pensei, agora vai ser diferente, tudo certinho, né? De repente a minha mulher me liga e berrando, chorando, quer dizer, é assim mesmo. Só que para o município e para a criança é muito bom, porque é um programa que funciona, um programa que tem um custo baixo, cada família de apoio recebe um salário mínimo para manter aquela criança, né? Esse dinheiro não é para a família, mas é para comprar, porque a criança vai chegar sem roupa, com bastante necessidade de se fazer exames e tudo isso, doente, né? Então, é um programa maravilhoso, do que despender hoje R$4.000, no mínimo, para uma entidade que acolhe, né? Então, quer dizer, para o município é difícil. Nós estávamos numa situação bem preocupante. 9 crianças, com a média de R$3.000 por entidade. Então, R$27.000 por mês. Aí o FIA, isso era para já, para zerar. E para não ter mais dotação e nem dinheiro. Difícil, né, pessoal? Muito obrigado, Tila. Na sequência, o Moacir dos Santos. Quero aqui agradecer a presença do secretário Paulo Moacir Uliani, a Tila, Anali,
pessoal da assistência social, parabéns por vir aqui e dar esse esclarecimento para nós. Eu queria também chamar a Nair aqui, para se apresentar, que ela é a nossa presidente. Vem cá, Nair. Né? E a Nair, apesar de ser tímida e lá, mas nós fomos convidados há 15 dias atrás para um programa na TV, na RPA, sobre a terceira idade. Vamos mudar um pouquinho de assunto só. O presidente Getúlio é referência no Alto Vale da terceira idade, e a Nair foi lá e arrebentou, né? Ela foi muito bem, né? Mas enfim, a Nair ela é uma pessoa capacitada para dirigir o conselho, porque ela tem muitos anos de experiência como conselheira tutelar também, né? Bom, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde a todos. Todos me conhecem, né? Presidente do conselho. E fala alguma coisa sobre ele? Bom, eu estou entregando meu mandato agora em outubro, né, novembro. Fiquei 2 anos. E eu não sei, pelo que eu percebi, essa dúvida toda começou por um ofício que a gente encaminhou para o fórum, né? Pelo que... É que, na verdade, existiu a dúvida, porque a gente faz o repasse todo ano para outras secretarias. E o Conselho, na Assembleia, eles não aceitam, eles não admitem que vai para outra secretaria. E a gente tem essa dúvida. Não é nem dúvida, a gente sabe que é uma dotação e que pode ser repassado para outras secretarias. Mas teve os conselheiros que não admitiam isso. E quando foi para aprovar de que não se passasse para outra secretaria, nós não aceitamos, porque eu não vejo nada por escrito. E o promotor também parece que não achou nada e encaminhou, então, para o Jaci, que é o assessor jurídico, né, da prefeitura. E foi ali que surgiu essa dúvida, pelo que eu entendi. Então, só dizer que foi aprovado, né, na Assembleia, na reunião dos conselheiros dos direitos, de que nós tirássemos essa dúvida, que ele nos esclarecesse qual é a lei que diz que não pode. Né? Então, só para dizer que foi a única dúvida que a gente teve. Né? O documento que eu acabei assinando foi esse, então. Eles solicitaram porque aonde estaria essa lei. Presidente, eu queria fazer uma correção, né? No começo eu falei que é o Conselho que faz o plano, que aplica o plano, que gasta o dinheiro, mas assim, não se faz política pública sozinho, se faz em rede, né? Então hoje é através do FIA, mas é com todas as secretarias da educação, da assistência social, da saúde, e todas elas, e também os clubes de serviços, entidades filantrópicas. Então, política para crianças e adolescentes não se faz sozinho, se faz em rede, né? Só para completar. Para concluir, Moacir, mais algum questionamento? Obrigado, Nair, pelo esclarecimento teu. Eu até quero fazer uso da palavra para dizer a você, Anali, que falou sobre o EMIR. Hoje à noite eu convido a todos aqui presentes, os vereadores, o pessoal que está aqui presente, quem está nos ouvindo em casa. Nós temos reunião do Rotary, o endereço é no Automóvel Clube, às 20 horas. E lá vamos ter uma palestra com o Emir Jerônimo de Oliveira, que o assunto é Escola e Família em Ação. Então, convido a todos, ele vai nos esclarecer o trabalho que ele está fazendo junto à rede municipal. Seria isso aí. Muito obrigado. Concedo o uso da palavra ao vereador Dr. Haroldo Schink. Minha saudação especial ao secretário, Paulo Moacir, Rodiane, Anali e Anair. Em parte já conseguiram praticamente tirar as dúvidas que eu tinha, até a título de esclarecimentos. Mas eu quero fazer um adendo. Nem sempre as questões são exatamente alocadas de conformidade com o regime de competência. Isso nós conhecemos na condição de contador por longos anos em prefeituras. Às vezes isso não é tão preciso quanto deveria ser. É evidente que, no primeiro momento, a alocação de recursos de apenas 30%, 20% ou 30%, ou talvez até menos, pode refletir um aquém daquilo que deveria ser investido.
Mas eu não encaro bem assim, porque existem esforços no sentido de coibir essa situação, tanto que não importa para mim se está alocado no serviço social, na educação ou exatamente no Conselho de Criança e Adolescência, porque me parece que é uma questão de mérito formal, uma linguagem mais jurídica. Mas do outro lado, a alocação de uma forma mais precisa talvez seria mais interessante até para dirimir dúvidas. Eu gostaria só de saber, nós temos hoje quantas famílias de apoio, ou famílias acolhedoras, se assim quisesse dizer, quantas nós temos no município? 5. E elas são hoje subvencionadas? Não, elas só recebem subsídio quando acolhem a criança. Mas espera aí, eles recebem subsídio ou apoios materiais? Não, depende da situação. Quando não se sabe se ela vai ficar por muito tempo, normalmente se compra, né, bebê, fralda, leite, enfim. Isso. Então, apoio é material também. Não é uma questão de subsídio financeiro. Só no primeiro mês essa questão. E tem alguma associação hoje ainda constituída que está recebendo algum tipo de apoio? Nós tínhamos a Anjo da Guarda, lá em cima na Serra Vencida, no Bernburg. Não. Ainda existe? Não. Fechou completamente? Tá. Então, só para completar, eu quero dizer que nem sempre a mera destinação financeira é a solução para as coisas. Eu acho que o esforço e a dedicação, nesse caso, pela equipe, pode ser muito mais representativa, mas que existe a necessidade também de um redirecionamento contabilmente, também é necessário. Porque muitas vezes se geram polêmicas, como nós tivemos aqui, e no final eu vi isso na prestação de contas do ano de 2012, 2011, 2012. Realmente, se você olha meramente como você tem isso como uma transparência, ela reflete uma irrealidade. Ou uma realidade que pode ser considerada também camuflada. Porque a veracidade ideológica é muito enganadora. Eu não posso hoje medir as coisas meramente por veracidade ideológica. Mas, de qualquer forma, eu agradeço e me tirou uma dúvida também muito grande com relação a essa explanação, especialmente, que foi dada nessa tarde aqui. Obrigado, sim? Com a palavra, o vereador Liberto Zima. Eu só quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho que estão fazendo, mas a minha pergunta é a mesma que o Haroldo fez, que o companheiro vereador Haroldo fez. Obrigado. Eu só queria, se o presidente me permite, o vereador Haroldo colocou muito bem. Eu gostava de falar sobre, a Anali colocou aqui que nós tínhamos previsto um recurso para a criação de uma casa de acolhimento, né? Então, isso era um sonho nosso em 2013 ou 2014, em função dessa demanda que se criou no município, de, na época, 9 crianças, bateu um certo desespero, porque essas famílias vindo e as crianças aparecendo, né? E toda hora recebendo um despacho do juiz, em 24 horas teríamos que acolher uma criança numa instituição, então era difícil, né? E então nós visitamos num congresso que eu participei, eu soube de uma casa de acolhimento que foi feita numa cidade perto de Joinville. Eu sempre esqueço o nome da cidade, mas enfim, a secretária da Assistência Social me contou como é que eles fazem lá. E poxa, maravilhosa, assim, a prefeitura alugou uma casa e modernizou, né, reformou tudo direitinho, e os funcionários da prefeitura davam assistência, destinado pedagogos, psicólogos e assistentes sociais para atender, e as crianças que eram acolhidas no município iam para aquela casa, né? Todas as pessoas ligadas ao município, era uma casa de acolhimento do município. Maravilhoso. Aí nós fizemos esse projeto e levamos no fórum aqui de Presidente Getúlio. Na época tinha um promotor em Ibirama, porque a infância e adolescência só funciona em Ibirama, né, eu acho. Né, o promotor da infância lá, a vara da infância lá. Mas o promotor era muito difícil de lidar, então ele não aceitou esse tipo de projeto. Ele disse que não, a comarca de Ibirama vai fazer uma casa de acolhimento para a comarca para nossas comarcas aqui, mas pelo projeto dele, as crianças iam ter um custo de R$4.000 por criança, por município, então isso não adianta.
Isso é, como dizia o ex-vereador Luiz Carlos Vila, né, chovendo molhado, ele sempre dizia assim, né? Mas é na verdade, então assim, é que a nossa legislação ela é muito pesada para a criação de instituições. Por isso que é tão caro, onera os cofres públicos, por isso. Poderia ser feita uma casa de muita qualidade no município, gerida pelo próprio município, com profissionais cedidos pelo próprio município, que estaria dando um custo-benefício muito melhor. Era o nosso projeto, só que não foi aceito pela promotoria, pelo Ministério Público na ocasião, mas tudo depende da cabeça do juiz. Hoje tem um que pensa de uma forma e amanhã pode ter alguém que pensa de outra forma, porque a gente sabe que existe diferença entre lei e justiça. Talvez a justiça não é aquilo que está na lei, ou vice-versa. Tá? Mas eu só gostaria de falar desse projeto que foi alocado. Nós estamos esperando um momento de tentar novamente, né, Anali e Anair, a gente sonha, mas hoje o nosso município realmente ele tem essa qualidade. Né? Eu acho que o município trabalhou bem em rede, nas políticas de prevenção, e hoje nós não temos, só temos 2 crianças acolhidas, né, pela irmã, né? Mas fora disso, a realidade é bem outra, uma realidade muito melhor, né? Muito obrigado a todos, então. Com a palavra o vereador Marcos Villagrana. Boa tarde. Mais curiosidade, né? A gente falou bastante da família que acolhe e depois entregar a criança. E como é que fica a questão da criança? Se ela está bem acolhida, digamos, né, que eu acolhi, fiquei com ela 2, 3 meses, daí de repente ela não quer sair e a estrutura da família dela continua 2, 3 meses, não tenho, acho, como melhorar, né? Até dá para dar uma tapada, mas como é que fica a questão da... Existe um dizer popular, e é verdadeiro, que o melhor lugar do mundo de uma criança é no colo da mãe verdadeira, da mãe biológica. Essa coisa de sangue, ela existe, né? E a gente vê por outro ângulo a estrutura, às vezes, da família, né? Às vezes, até essa criança que recentemente foi acolhida aqui pelas famílias de apoio de Presidente Getúlio, ela saiu de uma casa com muito boa estrutura e foi morar num lugar, os conselheiros tutelares eram tudo apavorados porque era um barraco e nem de madeira não era de lona, tipo assim. Então, um caso de pobreza extrema, né? Mas assim, a gente quer acreditar que o melhor lugar do mundo de uma criança é no colo da mãe, sabe? É da mãe. Então, a vida é assim, né? Quem gerou tem o direito e talvez aos nossos olhos é diferente, né? E todo mundo tem pena quando uma família boa, né? A criança limpinha, cheirosa, de repente... Quando ela chega, ela está alguns dias sem tomar banho, né? A gente sabe como é que é. E depois a gente entrega cheirosinha e toda saradinha, né? Porque às vezes vem com doença, micoses e coisa, então... Mas é assim, a vida é dessa forma. A criança, mas a gente quer acreditar que ela está feliz, né? Com a família de origem, que é o local onde ela deve ficar, na verdade. Tu me lembrou bem do ditado nosso, que é o do Bendita Casa Minha, por Poeta Gracia. Bendita Casa Minha, né? Por mais pobre que seja. Obrigado. Com a palavra o vereador Antônio de Oliveira. Agradecer aqui a explanação do secretário Tila, secretária Anali, a nossa amiga Nair. Obrigado por nos deixar a par de que formas vocês conduzem esse setor de assistência social. Se por acaso a pergunta que eu fizer é inoportuna, me perdoe, mas é a minha oportunidade de fazer essa pergunta. Já que essa campanha é nacional, então eu preciso fazer a pergunta para saber a resposta. Eu sou doador, cada programa, eu sou doador do Criança Esperança e também sou doador, inclusive eu repito as doações, quando se faz uma campanha do Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer de Barretos é muito difícil a gente chegar
e fazer um convênio para a Prefeitura de Presidente Getúlio, mas é uma campanha nacional. Nós deveríamos ter o direito de fazer um convênio e lá sim deslocar os nossos pacientes eventualmente que precisam do tratamento. Criança Esperança, já que vocês estão na frente, vocês é que cuidam disso, vocês têm conhecimento se é possível, se esse valor é transferido a todos os municípios ou só a alguns municípios? Se for possível, a resposta. O valor arrecadado do Criança Esperança. Olha, o Criança Esperança, ele repassa recursos para as entidades privadas, né, que trabalham com a criança e com o adolescente. Então, aqui nós temos a PAF, algum trabalho feito ali na PAI, Bombeiro Mirim, nós temos pouco, né, e de forma adequada, como eles pedem, né, com a equipe de referência para o atendimento adequado. Então, esse recurso vem para essas entidades que se inscreverem com seus projetos lá. E aí são fiscalizadas, né, enfim, é dessa forma. Isso. No caso, a PAF seria mais incentivo esportivo, educacional, esse tipo de coisa. Então, não chega a ser um auxílio àquela criança, àquela família que tem aquela necessidade. Não. Nós tínhamos nós tínhamos um instituto que seria particular e já não existe mais, então, em Presidente Getúlio, é isso? Isso. Que era o da Serra Vencida? Uhum. Muito bem, está esclarecido, obrigado, tá? Parabéns a vocês. Na sequência, o nosso assessor jurídico, Dr. Vitor, também quer fazer uso da palavra. Precisa do microfone, doutor. Boa tarde a todos. Em se tratando de criança, Tila, eu sempre sou defensor e advogo a ideia de que a prevenção, né, o trabalho preventivo sempre é fundamental. E em se tratando de paternidade, é preciso incentivar a paternidade responsável. Para ter um filho, é preciso ter maturidade. Aí tenho duas perguntas. Logicamente que nós, evitando o problema, é mais fácil de se resolver os poucos que depois virão. A primeira pergunta é, nós temos muitos problemas de gravidez de adolescentes, jovens, grávidas, e se tem algum curso específico para esse tipo de mãe que virá. E a segunda pergunta é, nós temos muitos haitianos aqui. A gente soube de um acontecimento macabro em Blumenau. Eu pergunto, está se fazendo um acompanhamento das mulheres haitianas e a gente percebe, passando na praça, que tem muitas delas grávidas. Se está se fazendo um acompanhamento dessas mulheres quando grávidas. Essas duas questões eu gostaria que fossem respondidas, se possível. Eu falei antes, obrigado, doutor Vitor, é importante, né, essa colocação, mas eu falei antes que não se faz política pública sozinho, né, então essa questão de prevenção, a gente trabalha muito na Secretaria da Assistência Social, próprio FIA, né, campanhas, e agora mesmo eu vim de um curso de violão, que é ministrado no CRAS, com 15 crianças. E olha, vocês tinham que ver a alegria dessas crianças, o foco delas na música, né? Eu tenho certeza que essas crianças vão crescer e muitas coisas ruins não vão surgir na vida dessas crianças em função do despertar para a música, né? Então, isso são ações de prevenção. Quanto à questão de adolescentes grávidas, eu acho que o nosso município, ele não figura assim como um índice alarmante. São casos bem isolados, né? Se acontece, esse trabalho de rede que eu falei, é detectado, às vezes, pelo Conselho Tutelar, entregue
para a Secretaria da Assistência Social, e a gente dá toda a atenção psicológica, social que precisa, e também a Secretaria de Saúde com cursos e palestras de gestantes, né? Então é um trabalho em rede. A questão dos haitianos, né? Realmente a gente percebe que a maioria das mulheres haitianas, elas estão grávidas, né? Agora eu não sei precisar, eu perguntei para a secretária de Saúde, eu não sei precisar se é 13 ou se é 17, mas eu acho que é 17 mães, mulheres haitianas grávidas em Presidente Getúlio, fora umas 3 ou 4 que já tiveram bebê, né? Sim, elas estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde, também pela Secretaria da Assistência Social, que tem feito para todas elas um auxílio eventual na forma de um auxílio natalidade, que a gente compra um enxoval, né, Anali? É um enxovalzinho para o bebê, para essa mãe, né? Então, eles recebem as fraldas, e banheira, e mamadeira, e tudo aquilo que é necessário, né? Assim, de primeira mão para essa natalidade. Mas eu acho que são 17 mães haitianas que estão aí aguardando, e algumas crianças que já nasceram, né? Infelizmente, ainda a gente não conseguiu detectar o motivo, né? Se tem a ver com o visto deles aqui no Brasil, se eles têm filho brasileiro. Não sei se o doutor Haroldo pode, às vezes, se é alguma coisa dessa natureza, né? Mas realmente eles a maioria que vem logo engravida, né? Então a gente ainda vai fazer um trabalho para tentar ver, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de ter um filho brasileiro, né? Da permanência, né? Então a gente sabe disso. Mas são 17, doutor Vitor, mas são acompanhados pela Secretaria de Saúde, né? E eu já tive aqui numa oportunidade falando sobre os haitianos, mas a gente tem avançado muito nessa questão, assim, e é um povo que realmente está se firmando. É pena dessa crise do Brasil, que o Brasil se envolveu e que reflete no Estado e nos municípios, né? Mas eu acredito que o município está avançando muito nessa área. E eu, assim, não é talvez o momento adequado, mas eu tive na semana passada uma audiência com a secretária Ângela Albino, da Assistência Social do Estado, e tivemos no gabinete dela, e levamos para ela essa nossa preocupação da imigração, né? E a secretária tratou com muita responsabilidade essa nossa causa que levamos aqui de Presidente Getúlio, muita responsabilidade, e disse que o Estado já está desenvolvendo políticas para suprir essa demanda, e que os municípios que têm essa demanda, e eu falei que nós temos aqui uma média de 350 haitianos, né, uns 280 paraenses, isso tudo para o município com uma população de 16 mil, talvez, habitantes, é muita imigração. E dentro de poucos dias, algumas ações do Estado já vão contemplar esses municípios que apresentam essa demanda. Muito obrigado. Obrigado, Tila. Obrigado, Anair. Obrigado, Nelly. Coloque essa casa sempre à disposição, sempre que se fizer necessário, e a gente é grato pelos trabalhos que vocês vêm fazendo e desenvolvendo frente a essa secretaria. Obrigado. Ato contínuo, passando a pauta da ordem do dia. Presidente, desculpa. Pois a Anair quer fazer o convite? Não, tu vai fazer, vem cá. Bom, na quinta-feira nós temos a festa, né, da terceira idade aqui no Caminhoneiro, e nós estamos contando com o apoio dos vereadores, né? Eu acho que vocês já receberam o convite, inclusive a pauta, né? Então, estão todos convidados para o almoço, que é em comemoração ao Dia do Idoso. Muito obrigada. Obrigado, Anair. Com certeza os vereadores foram presentes, acredito. Ato contínuo, passando a pauta da ordem do dia, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 007 de 2015, do Poder Executivo, para logo após ser submetida à discussão e única votação. Do Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar
007/2015. Estabelece a gratificação aos membros da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração do município de Presidente Getúlio, consoante previsto no inciso 3º do artigo 9º da Lei Complementar número 2302/2009 e da outras providências. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída, a título de gratificação aos membros da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito do município de Presidente Getúlio, conforme previsto no inciso 3º do artigo 9º da Lei Complementar número 2302/2009, o valor equivalente a 30 UFMs para cada reunião de julgamento do órgão e na data do efetivo pagamento. Inciso 1º. O valor será devido a cada membro titular que participar das reuniões de julgamento dos recursos, bem como ao suplente que substituir o titular, deixando este de receber a mencionada gratificação em favor daquele. Inciso 2º. O número de reuniões gratificadas será limitada até 2 por mês. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a presente lei correrão por conta de dotação prevista no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, em 10 de setembro de 2015. Wilson Francisco Spenza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 007 de 2015 está em discussão. Com a palavra o vereador Alvelino Pereira. Eu gostaria de pedir aos colegas que votassem favorável, porque eu acho que é muito importante para o nosso município que essas multas sejam julgadas aqui no município, porque demora muito quando vai a Rio do Sul e tem um preço muito mais alto. Então, gostaria os colegas que votassem a favor. Obrigado. Ainda em discussão. Não havendo discussão, o projeto 007 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na sequência, peço ao secretário Moacir dos Santos que faça a leitura do projeto de lei 0038 de 2015 do Poder Executivo para logo após ser submetida à discussão e única votação. Do Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 038/2015. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Decreta. Artigo 1º. Fica anulada a dotação orçamentária do orçamento vigente a seguir discriminada. Órgão 0101, Câmara Municipal de Vereadores. Fonte de recursos 10 mil, recursos ordinários 40 mil, total 40 mil reais. Artigo 2º. Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente. Órgão 0301, Secretaria de Administração e Finanças. Fonte de recursos 10 mil, recursos ordinários 29 mil reais. Fonte de recursos 10 mil, recursos ordinários 11 mil reais. Total 40 mil reais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, em 18 de setembro de 2015. Ingo Bratz, Prefeito Municipal em exercício. Obrigado, Moacir. O projeto de lei
número 0038 de 2015 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei 0038 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, passando às explicações pessoais, concedo o uso da palavra ao vereador Alvelino Pereira. Cumprimentar o presidente, nobres vereadores, nossos funcionários, Cláudio, doutor Vitor, Matheus, nossos funcionários Sueli. Cumprimentar em nome da futura mamãe, a Kelly, cumprimentar todas as mulheres. Em nome do secretário Tila, cumprimentar os homens. Só gostaria de parabenizar o nosso colega, o nobre vereador, o seu Haroldo, pela passagem do seu aniversário. E agradecer pelo delicioso café que nos proporcionou. E que Deus continue abençoando o senhor. Era isso. Um bom fim de semana a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Lino. Com a palavra o vereador Antônio de Oliveira. Cumprimentar o presidente Lino Ireftin, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar a todos os funcionários, a essa belíssima plateia aqui hoje, aos internautas, e fazer uma referência, senhor presidente e senhores vereadores, a um assunto que me ocorreu quinta passada à noite, quando o cidadão Claudemir Joaquim foi até minha casa, num tanto desesperado, pedindo ajuda. Tanto é que o secretário Tila sabe disso, pode provar isso, porque, se não me falha a memória, procurou o secretário também. O rapaz estava desesperado numa questão que, penso eu pensava que isso já era um problema solucionado em Presidente Getúlio. A questão aterros. Ele estava apavorado porque estavam aterrando ao lado da casa dele. Eu fiz esse comentário breve na sala de reuniões, no café do Dr. Haroldo. O vereador Haroldo, obrigado pelo café, parabéns, saúde, que Deus lhe abençoe. Então, eu já tinha conversado com todos os vereadores, para mim essa questão já estava sanada. Existe uma lei, mas acima da lei deveria existir o bom senso. Mas esse cidadão, nem a lei ele não cumpriu, e nem o bom senso de respeitar o vizinho. No mesmo momento, eu gostaria de agradecer ao Fábio Keskendorf, que é o fiscal, já que o companheiro dele está em férias, porque quando sexta-feira, 8h30, eu liguei para fazer a denúncia, ele já tinha passado no local. Ele já tinha autuado o cidadão, então eu queria agradecer e parabenizar o Fábio pela brevidade, com a rapidez que ele tomou a providência e nos garantiu, secretário Tila, não sei se ele passou isso para o secretário, que vai fazer a retirada daquele material. Porque isso é na 1º de junho, todo mundo sabe que é a primeira rua de Presidente Getúlio a receber água de enxurrada ou enchente, ao lado da 285, que é a propriedade dele. Então isso me chamou muita atenção, porque para mim isso estava resolvido. Já foi, eu estou nessa casa há 3 anos, e nós começamos a discutir esse assunto já ao longo desses 3 anos. Isso para mim já estava resolvido. Entre a lei orgânica e o bom senso, para mim isso não ia mais ocorrer. Mas não houve bom senso nem do proprietário e nem da empreiteira que lá se colocou fazendo o aterro. E mais, desejar uma boa semana a todos, que todos fiquem com Deus. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Antônio. Com a palavra o vereador Liberto Zima. Senhor presidente, senhores vereadores, aos funcionários da casa, a plateia que nos assiste e aos internautas, aquele abraço. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar nosso colega vereador Haroldo pela passagem do seu aniversário. Parabéns, muita saúde e paz. Eu gostaria também aqui estender um convite que todos prestigiassem
os nossos escritores de Presidente Getúlio, que dia 30/9, às 17 horas, aliás, 19 horas, estarão no Shopping Neumark, em Blumenau, na Livraria Catarinense, onde a escritora, nossa colega Margarida Lorena Zago, vai lançar mais 2 livros naquele evento. Todos estão convidados. Eu agradeço a todos e quero desejar um bom início de semana e todos fiquem com Deus no coração. Muito obrigado. Obrigado, vereador Liberto. Com a palavra, o vereador Moacir dos Santos. Companheiro presidente, quero cumprimentar novamente aí a Kelly, esposa do Haroldo, nosso aniversariante. Obrigado pelo café especial. A Vaneide, nossa funcionária, Nair, nosso secretário Tila. Saudar o ex-vereador, Osmir, Cipriani, obrigado pela presença, Sigmar, Anali, a estudante universitária, Arisa, obrigado pela presença novamente aí. Uso a palavra para falar, agradecer o nosso deputado do PSTB, Marco Tebaldi, por estar nos visitando aqui e pela liberação dos 150 mil aí, que já deve de iniciar nos próximos dias a obra de numa sala de fisioterapia no centro da cidade, ao lado praticamente acho que do posto de saúde, e ampliação dos postos de saúde de Mirador, Niterói e posto de saúde do Rio Fero. Então eu queria agradecer aqui ao nobre deputado Marco Tebaldi e pediria ao nosso presidente que encaminhasse um ofício de agradecimento a ele por esta obra tão importante para o nosso município. Também dizer que fico feliz em saber que o nosso turismo em Presidente Getúlio está avançando bem. Parabenizar o Neco Weinrich, né, diretor do turismo de Presidente Getúlio, por esse passeio ciclístico aqui em Presidente Getúlio, com várias cidades presentes, praticamente um passeio com 30 quilômetros, 88 ciclistas. Obrigado, Neco, parabéns, belo trabalho no turismo de Presidente Getúlio. Quero agradecer o convite do nosso secretário, Idanair. Obrigado pelo convite, vamos estar presentes lá. Estamos chegando perto da terceira idade, estamos com 59 já, né, doutor Haroldo? Vamos começar a frequentar, né? Fazer um convite hoje, a pedido do nosso secretário do Rotary, o Marcos Pandini, né? Nós temos hoje 2 palestras, que não são longas, mas são palestras ótimas gratuita, né? O Sigma já esteve assistindo palestras no Rotary de Presidente Getúlio, lá no Automóvel Clube, e fica o convite a todos vocês aqui presentes, os vereadores, o público presente, quem está nos ouvindo em casa, né? Uma palestra é do Conselho Municipal de Segurança, do CONSEG, né? E a outra palestra é com o Dr. Emir Jerônimo de Oliveira, falando sobre escola e família em ação. Então é hoje a palestra, segunda-feira, às 20 horas, no Automóvel Clube de Presidente Getúlio. O Moacir, presidente, e o Marcos Pandini, secretário, agradece a presença de vocês que poderão estar lá conosco. A todos, uma excelente semana. Um abraço. Obrigado, Moacir. Com a palavra, o vereador Dr. Haroldo Schink. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje saudando especialmente aqui a Kelly, e ao saudá-la, quero saudar a todas as senhoras aqui presentes. E saudar o secretário
Paulo Moacir Oliani e o ex-vereador e suplente Osmir Frade, saúde a todos os senhores, funcionários e funcionárias. Me cabe nesse momento agradecer aqui as felicitações e o carinho demonstrado por todos os companheiros vereadores quando da passagem de mais um ano de vida, e só tenho que agradecer a Deus por ter nos possibilitado estar aqui com todos, com plena saúde. Felizmente, eu sempre digo, ainda não recebo a administração de nenhum remédio, e isso me deixa imensamente feliz sobre os desígnios de Deus. E ao vereador Moacir dos Santos dizer que nós estamos chegando na terceira idade, isto significa de que realmente estamos sendo abençoados. Chegar numa idade mais avançada, e às vezes comento com a Kelly, de que quando se chega nessa idade e se olha por um porvir e com todo vigor ainda, com a saúde muito bem preservada, com envolvimento, inclusive, nas atividades políticas, que não é fácil, porque, vocês sabem, os envolvidos em política aqui, quer como vereadores, quer como administradores, ocupando cargos da administração pública, quer como funcionário, quer como próprio administrador, sabe de que não é fácil lidar com o povo. Não é fácil você receber as solicitações e os pleitos de cada um. E lembro aqui exatamente isso que o vereador Antônio de Oliveira levantou aqui, quando nós ainda estamos vendo o desrespeito e a falta de consideração para com o nosso alheio, o nosso companheiro, o nosso vizinho, onde prevalece acima de tudo: se for bom para mim, não importa o outro. Aliás, isso nós temos muito na nossa cidade, onde inclusive tem aqueles que aumentavam de 20, 30 em 30 centímetros, e hoje tem isso levantado por 1 metro e pouco, e quase ninguém observou. E retornando exatamente para essa situação com que cheguei a aventar as situações. Quero agradecer a Deus por ter me permitido estar aqui entre todos, com saúde, com vigor, com vontade de lutar pela comunidade de Presidente Getúlio. Obrigado a todos. Obrigado mesmo, e especialmente obrigado a Deus. Muito obrigado. Obrigado, doutor Haroldo. Com a palavra, o vereador Sávio Batiste. Dispenso a palavra hoje, companheiro presidente. Obrigado, Sávio. Com a palavra, o vereador líder do governo, vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar o presidente, a todos os 9 vereadores, aos funcionários dessa casa, a todo o público presente, né? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Quero aproveitar para parabenizar mais uma vez o vereador Haroldo, que seja muito feliz, tenha muita saúde e continua com esse vigor, né, Haroldo? Até mais 90 anos ainda, que é o que faz a pessoa ser jovem, é o vigor e a vontade, né? Então, parabéns, Haroldo, e continue sempre com esse vigor. E falar sobre essa dotação orçamentária que veio esse projeto, que foi uma devolução do ex-presidente para a prefeitura, devolução da Câmara de Vereador, né, uma devolução de R$100 mil. Então, essa dotação é oriunda da Câmara de Vereador, economia da Câmara para a prefeitura. Então, a Câmara de Vereador também faz a sua parte. Muita gente acha que a Câmara só gasta, mas é um dinheiro que o ex-presidente devolveu para a prefeitura, agora está sendo repassado para a prefeitura para suprir os enseios da prefeitura, né? A situação não está boa para nenhuma prefeitura, e a maioria das câmaras não devolve dinheiro, e a nossa sempre devolve dinheiro para a prefeitura, com muito orgulho.
E sobre a assistência social, parabéns, Tila, né, pela colocação, as mulheres que estão aí, a Nair, grande competência, né, da Nair, que a gente sabe que ela tem, né, e então eu acho que a gente teve hoje, né, um exemplo aqui, né, que a gente gostaria que vocês viessem mais vezes aqui, que é uma situação que sempre sobra para a prefeitura, para os agentes públicos, né? Então, assim, é que explanasse mais vezes para nós, para a gente poder estar por dentro desses assuntos, que interessa muito a todos nós, né? Isso aí, eu acho que todo mundo que está aqui é gente do bem, se não for do bem não está aqui também, né? Eu acho que é interesse de todos os vereadores que funcione, que seja solucionado esse problema dos menores aí. E eu acho que vocês estão fazendo um bom serviço. E se pudesse vir mais vezes aqui, trazer para nós aí esses esclarecimentos, seria muito importante. Muito obrigado por ter vindo aí. É isso aí que eu tenho a falar. Quero desejar a todos uma boa semana, que tenha muita saúde. Muito obrigado por ter vindo acompanhar a sessão nossa, né? E que esteja com Deus. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ernesto. Quero cumprimentar a Kelly, a Nair, a Vaneide, a Marilza, a Nali, o nosso secretário Tila, o suplente Osmir Frare, o Avelino Cipriani e o Zico Mazink. Como é bom ter vocês sempre nessa casa. Sinto-se sempre convidado, sempre que tiver vontade, compareça. É muito importante a sociedade, a comunidade e o presidente Getúlio participar. Também quero registrar aqui que participei no final de semana da uma formatura da Unidade, dos formandos do curso de pedagogia, que foi em Ibirama. A gente viu várias pessoas da nossa rede municipal de ensino se formando. Como é importante, a gente viu a alegria deles da conclusão do curso que eles tanto almejaram e se dedicaram para conquistar. Também quero parabenizar o Dr. Haroldo, agradecer a ele pelo excelente café e acredito que é o campeão de mandatos no nosso município, que ele falou, a idade vai avançando, mas os mandatos vão vindo. Então, vários deles eu fui contribuinte para que isso aconteceu. Então, tive a grata satisfação de receber um voto também quando me conduziu à presidência dessa casa. Então, os anos se passaram, quando, na época eu morava na comunidade de Papanduva, eu jamais imaginei que um dia eu iria ser retribuído com o voto dele para chegar à presidência da casa. Mas agradeço e pode contar comigo sempre que se fizer necessário, essa casa está à disposição também. Também queria fazer um convite às pessoas, os outros partidos, nobres vereadores, que hoje à noite a gente vai ter uma reunião do Partido da República, do PR de presidente Getúlio. Nós vamos ter a eleição da nova diretoria, na qual sou presidente e vou deixar o cargo hoje. Então a gente convocou uma reunião e hoje vamos decidir um novo presidente. Então gostaria de convidar a todos que tiver desejo que se façam presente. E também queria parabenizar a CME em nome do nosso presidente Longino Cunha pela brilhante campeonato de bocha que teve esse final de semana. A comunidade da Santa Rosa ficou campeão e o Bar do Osmar também teve um título da 3ª divisão. Então, queria parabenizar as equipes também e que no próximo ano tenha um novo sucesso e que a gente pode ver o brilhantismo desse evento e as equipes satisfeitas ao final da competição. E no mais, eu queria desejar a todos uma ótima semana. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de setembro, segunda-feira, às 17 horas, nesta casa. Com respeito à bandeira nacional, uma salva de palmas.